10 previsões históricas que se tornaram realidade. Opa, tudo bem? O mundo já passou por diversas situações, desde guerras a desastres naturais, e isso não é novidade para ninguém. Entretanto, você sabia que algumas dessas situações foram previstas? Pois é, se prepare, pois esse vídeo irá te surpreender. 10. Morgan Robertson previu o desastre do Titanic. Em 1898, o autor Morgan Robertson publicou um romance intitulado De Futilidade ou Naufrágio do Titã. Ele contava a história de um fictício transatlântico Titã que afunda no Oceano Atlântico após colidir com um iceberg. Soa familiar? Pois é, 14 anos depois, os eventos do livro de Robertson foram espelhados, quase precisamente com o naufrágio em 1912 do RMS Titanic, no qual 1.503 pessoas morreram. E não para por aí, pois a lista de semelhanças entre o Titã fictício e o Titanic real é verdadeiramente extensa. O Titã foi descrito com tamanho e velocidade semelhantes aos do RMS Titanic. Ambos afundaram em abril, ambos perderam mais da metade de seus passageiros e tripulação, e ambos tinham um número perigosamente baixo de botes salva-vidas. O que é especialmente intrigante é o fato de que Robertson escreveu o livro antes mesmo do Titanic ter sido conceituado. Então, como ele previu o desastre com tanta astúcia? Na época, Robertson negou ter clarividência, dizendo que as semelhanças eram apenas o resultado de seu amplo conhecimento de construção naval e tendências marítimas. 9. H.G. Wells previu a bomba atômica. Em 1914, o autor de A Máquina do Tempo e a Guerra dos Mundos previu atrocidades que, mesmo no auge da Segunda Guerra Mundial, a maioria das pessoas não teria ousado imaginar: a destruição de cidades por uma bomba atômica. Em seu romance Mundo Libertado, ele descreveu uma granada de mão baseada em urânio que continuaria a explodir indefinidamente. Para ser justo, Wells sabia exatamente bastante sobre elementos radioativos, tendo lido na época sobre física atômica. Mas ele não tinha como saber que realmente seria possível criar armas com energia nuclear no futuro. O projeto Manhattan, que idealizou a primeira bomba atômica, só começou 28 anos depois da publicação do livro de Wells. Foi esse projeto que levou à criação do Little Boy Fat Man, as bombas nucleares que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, levando ao número estimado de 226 mil mortes. 8. Nikola Tesla previu o Wi-Fi em 1901. Muitas vezes apelidado de o homem que inventou o século XX, o sérvio-americano e engenheiro Nikola Tesla é mais conhecido por sua contribuição para o desenvolvimento do moderno sistema de abastecimento de eletricidade. Em uma entrevista de 1909 para o The New York Times, Tesla falou sobre seus pensamentos e previsões a respeito do futuro da tecnologia. Ele disse: "Em breve será possível transmitir mensagens sem fio em todo o mundo de forma tão simples que qualquer indivíduo poderá transportar e operar seu próprio aparelho." Esta é uma declaração inacreditável para a época, já que o primeiro celular só foi criado em 1973 e o Wi-Fi só foi introduzido em 1991. Há quem diga também que Tesla previu a invenção do Skype e das chamadas de vídeo. Em 1926 ele disse: "Por meio da televisão e da telefonia, veremos e ouviremos uns aos outros tão perfeitamente como se estivéssemos cara a cara, apesar de distâncias de milhares de quilômetros." Em 2013, Tesla foi homenageado com uma estátua em São Francisco que apropriadamente emite Wi-Fi gratuito para os visitantes. Isso é definitivamente o que ele desejaria. 7. Robert Boyle previu transplantes de órgãos na década de 1660. Robert Boyle foi um cientista fenomenalmente influente, muitas vezes conhecido como o pai da química moderna. Ele é mais conhecido pela lei de Boyle, que fala sobre o comportamento dos gases. No entanto, ele também era conhecido por estar bem à frente de seu tempo. Na década de 1660, ele fez uma lista de desejos para o futuro da ciência, colocando explicitamente em seu diário que no futuro a medicina veria a cura de doenças através de transplantes, uma noção que naquela época era totalmente impensável. Em 1954, mais de 300 anos depois da previsão surpreendente de Boyle, o Dr. Joseph Murray e o Dr. David Hume realizaram
realizaram o primeiro transplante de órgão bem-sucedido da história. Nos dias atuais, esse mesmo procedimento é usado para salvar vidas em todo o mundo. E isso não é tudo o que o cientista previu. Em sua curiosa lista de desejos, ele especificamente mencionou submarinos, cultivos geneticamente modificados e drogas psicodélicas. 6. Edgar Cayce previu a quebra da Wall Street em 1929. Edgar Cayce foi um paranormal muito popular no início dos anos 20. Enquanto em transe, ele respondia perguntas sobre tudo, desde questões pessoais até política nacional, tendo como clientes mais conhecidos Woodrow Wilson e Thomas Edison. Em 1925, Cayce começou a alertar que 1929 seria o início de uma depressão econômica catastrófica para os Estados Unidos. Alguns de seus clientes atenderam aos avisos de Cayce e retiraram suas economias dos bancos. Como Cayce previu, em 1929 a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. 13 milhões de pessoas mergulharam no desemprego e os preços das ações não voltaram ao normal até 1954. 5. Mark Twain previu sua própria morte. Em sua autobiografia escrita em 1909, o ícone literário americano Mark Twain fez uma previsão sinistra: o momento de sua própria morte. Twain nasceu em 30 de novembro de 1835, logo depois que o cometa de Halley ficou visível da Terra, como faz a cada 75 a 76 anos. Aos 74 anos, Twain escreveu: "Eu vim com o cometa Halley em 1835. Ele virá novamente no próximo ano e espero ir embora com ele." Twain morreu em 21 de abril de 1910, exatamente um dia depois do cometa aparecer mais uma vez. E esta não foi a única vez que Twain profetizou com precisão. Em 1898, o autor escreveu um curta de ficção científica chamado Que era ambientado 6 anos no futuro. Nele, ele descreveu um dispositivo chamado de teleeletroscópio, que estava conectado com os sistemas telefônicos do mundo e fazia as ações diárias do globo visíveis para todos. Então você poderia dizer que isso significa que Twain meio que previu a internet 90 anos antes de Tim Berners-Lee lançar a World Wide Web. 4. Júlio Verne previu o pouso na Lua. Um outro autor cuja ficção acabou por estar assustadoramente precisa é Júlio Verne, um romancista francês do século XIX que escreveu a clássica história de aventura A Volta ao Mundo em 80 Dias. Em 1865 ele escreveu um curta de ficção científica chamado de Da Terra à Lua, que descreveu a humanidade fazendo sua primeira viagem para o seu satélite natural. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong deu um grande passo para a humanidade e pôs os pés na superfície da Lua quase um século depois que Júlio Verne previu. Mas o simples fato de que Verne imaginou que a viagem lunar poderia ser um dia possível não é a única coisa que torna a sua previsão notável. Havia semelhanças entre a missão real da Apollo e a viagem feita da Terra à Lua, tal como os números de astronautas a bordo e o fato de que ambos os foguetes foram lançados da Flórida. No entanto, a coincidência mais assustadora é que Verne descreveu os astronautas experimentando uma sensação de leveza. No momento em que ele escreveu a história, os cientistas não sabiam que a gravidade se comportava de maneira diferente no espaço, então não tinha como ele saber disso para descrevê-la. Bizarro, não? 3. Alexis de Tocqueville previu a Guerra Fria em 1840. Voltando à década de 1840, os Estados Unidos já eram independentes da Grã-Bretanha por pouco mais de 60 anos e era um país profundamente dividido pela Guerra Civil. Além do mais, a Rússia ainda estava sob a liderança autocrática e hierárquica do regime czarista. Você não esperaria, portanto, que estas duas nações se tornassem as duas maiores superpotências lutando pela supremacia mundial um pouco mais de um século mais tarde. Porém, o cientista político francês Alexis de Tocqueville previu isso em uma publicação que fez em 1840 intitulada Democracia na América, na qual escreveu: "Existem agora duas grandes nações no mundo que, começando de diferentes pontos, parecem estar avançando em direção ao mesmo objetivo, os russos e os anglo-americanos. Cada um parece chamado por algum desejo secreto de um dia terem em suas mãos o destino de metade do mundo."
O resto você já sabe. A última metade do século XX viu tensões crescentes entre os Estados Unidos e a União Soviética, com cada um tentando bater o outro em avanços nucleares, tecnologia espacial e influência internacional. 2. Nostradamus previu o Grande Incêndio de Londres. As profecias do século XVI do boticário e vidente francês Michel de Nostradamus são lendárias. A ele foi acreditado previsões de inúmeros grandes eventos mundiais, mesmo os que ocorreram mais de 4 séculos após a sua morte. Uma das previsões de Nostradamus mais famosas envolveu o Grande Incêndio de Londres, que consumiu a cidade em 1666 e destruiu as casas de 70 mil dos 80 mil habitantes da cidade. Em seu livro de 1555, Centúrias, ele escreveu: "O sangue do justo será exigido de Londres, queimado pelo fogo no ano 66. Assustador, né? Além disso, pode-se argumentar que Nostradamus previu a Revolução Francesa de 1789, quando escreveu: "Do povo escravizado, canções, cânticos e perdidos, os príncipes e lordes são cativos nas prisões." Isso soa bem familiar com a forma como os oprimidos de maioria camponesa se levantou e prendeu a aristocracia francesa durante a Revolução. Nostradamus também discursa sobre idiotas sem cabeça, que poderia ser em referência às milhares de pessoas executadas por guilhotina durante o subsequente reinado do terror, incluindo o rei Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta. No entanto, você precisa levar em conta as previsões de Nostradamus com um pouco de ceticismo. Seus escritos eram tão extensos que um intérprete liberal poderia encontrar previsões para praticamente qualquer coisa que ele quisesse dentro de seu trabalho. 1. As previsões de Leonardo da Vinci. Cientista, artista, matemático, músico, existem poucos campos em que o polímata da Renascença, Leonardo da Vinci, não fosse um especialista. Mas ele também era um profeta? Os cadernos de Da Vinci, nos quais ele gravou seus pensamentos de meados da década de 1480 até sua morte em 1519, estão repletos de designs, invenções e tecnologias que são completamente fora de seu tempo. Não é correto acreditar a Da Vinci a invenção desses itens, pois seus diagramas não eram planos detalhados de como eles funcionariam, eram mais como previsões de invenções que poderiam existir. Por exemplo, ele desenhou o projeto para um veículo tipo tanque de guerra blindado mais de 400 anos antes deles se tornarem uma realidade. Além disso, Da Vinci uma vez desenhou um diagrama de um paraquedas primitivo 3 séculos antes do primeiro salto de paraquedas ter sido executado por André-Jacques Garnerin, em 1797. Em 2000, o paraquedista Adrian Nicholas testou um paraquedas criado a partir dos designs de Da Vinci, usando-o para pular em segurança de um balão de ar quente a 3 metros de altura. Ele descreveu o passeio como mais suave do que um paraquedas moderno, mas este pesava 9 vezes mais do que os paraquedas de hoje. Isso até o colocou em risco ao pousar. E aí, qual dessas previsões mais te surpreendeu? Comente pra nós. Aliás, se você achou esse vídeo interessante, se inscreve em nosso canal, compartilhe-o em vídeo com seus amigos e ative as notificações para ficar sempre por dentro das nossas novidades.